Recalculando rota. E aí eu queria começar para a gente poder tratar um pouco, primeiro, o termo mobilidade. Assim. Você consegue passar para a gente um pouco assim, um conceito do que... Porque eu vejo a mobilidade aplicada de várias formas e pelo que eu estudei, por alguns podcasts que eu ouvi também, isso é uma discussão, né, do que é mobilidade. Então, a mobilidade, assim, vou tentar traduzir, Juliano, até interessante, porque você traz a pergunta estruturada assim, né, para uma conversa, para um podcast, a gente começa a pensar assim, como é que a gente define a mobilidade e principalmente como é que um conceito técnico, né, vinculado à arquitetura e urbanismo, obviamente, mas também a outras disciplinas ou a outras áreas, né, de conhecimento, né, a questão da engenharia de transportes, né, a própria geografia, né, que trabalha muito com a questão também da cidade. Como é que esse conceito pode transitar e pode fazer sentido principalmente para as pessoas, né, que vivem na cidade, né? Então, para mim, a mobilidade é a característica que a gente pode pensar, né, no direito de ir e vir. Eu acho que essa que é a questão fundamental da mobilidade, porque isso pega quem consegue ir e vir, seja a pé, bicicleta, transporte público ou veículo particular, né? Então, a mobilidade ela alcança todas essas modalidades, né? Ou os modais, né? A mobilidade, então, na minha maneira de ver, é esse direito de ir e vir. Então, se você quer sair daqui, nós estamos no centro de Goiânia, sair daqui e ir para outro bairro, para outra região, você tem que ter o direito de fazer isso da melhor maneira possível, da maneira mais econômica, da maneira mais rápida, da maneira mais saudável, né? Que é um dos aspectos que a gente pode falar também sobre a questão da mobilidade dentro da cidade. Então, eu caracterizaria, eu tentaria definir dessa forma. Porque na população geral, eu acho que a mobilidade está muito ligada ao trânsito, assim, né? Tipo, a pessoa ali, até eu acho que comentei com você que o carro, né, da fiscalização de trânsito, ele está ali com o termo mobilidade, né? E eu acho isso assim que causa essa impressão tanto quanto errada para as pessoas que, não, mobilidade então é a fiscalização de trânsito, né? É o trânsito da cidade, né? E também eu acho que também está muito caracterizado na nossa cultura, né? Assim, talvez as novas gerações não tenham tanto arraigado esse desejo do automóvel, né? Você falava agora há pouco, seus pais não tinham, né, um automóvel, né? Tinha antes de eu nascer, depois... Então, essa é uma característica, assim, talvez da cultura, né? A valorização do veículo, né, como uma questão de status mesmo, né? Então, assim, você falou agora há pouco do Fusca, né? Quantas vezes, né, as pessoas falam, mas você tem um Fusca, né? Mas quer dizer, hoje não mais, né? Porque o Fusca não é um objeto mais acessível e barato, pelo contrário, né? Tá caro, né? É caro de manter, é caro de ter, é caro, né, até para o próprio comércio, né? Mas a cultura do automóvel é muito forte na gente. Então, é tão forte que o poder público se acha no direito de reduzir a questão da mobilidade, ou da secretária de mobilidade, e de estampar isso num veículo, né? Mas mobilidade, para mim, é a capacidade que a gente tem de fazer esses deslocamentos, principalmente em possibilidades modais em que a gente pode fazer com a nossa própria energia, seja a bicicleta, seja a pé. Então, para mim, isso favorecer isso é papel de quem planeja as cidades, de quem constrói as cidades, né? Essa é uma demanda que tem se mostrado cada vez mais potente dentro da formação do arquiteto urbanista, né? Lá na UFG a gente tem especialistas na área, até uma pessoa que eu sugeri para você trazer aqui no futuro, a professora Érica Kneib. A Érica, ela dá essas disciplinas todas vinculadas ao planejamento urbano, mas da mobilidade, mas principalmente ela participa efetivamente
através de projetos de extensão em plano de mobilidade para cidades. Então, a UFG desenvolveu alguns dos municípios e recentemente ela está desenvolvendo com Trindade. Nossa. Então, assim, talvez seja um nome interessante para aprofundar na técnica, especificamente aí dos modais, né, mas principalmente pensando no transporte coletivo, no transporte público. Este videocast é uma realização da Breve Produtora. Ideia original, O. Juliano Gomes. Direção, O. Juliano Gomes, Thomas Toledo e Micaela Paza. Apresentação, O. Juliano Gomes. Convidado, Braulio Vinícius. Roteiro, Micaela Paza e O. Juliano Gomes. Direção de fotografia e edição de vídeo, Thomas Toledo. Vinheta sonora, Micaela Paza. Vinheta visual, Thomas Toledo. Fotografia Making of e Still, Thomas Toledo. Recursos de acessibilidade, Setup Filmes. Intérprete de Libras, Poliane Rodrigues. Voz da audiodescrição e de créditos, Victor Vinícius. Captação de áudio e vídeo, Bold Studio. Apoio, Fábrica de Poesia, Setup Filmes, Historiatos e Bold Studio. Agradecimentos, Kessler Magalhães e Rafael Vaz. Curtiu o conteúdo? Segue a gente no Instagram, @breveprodutora. Todas as obras do artista Rafael Vaz estão disponíveis para apreciação e aquisição no perfil de Instagram do seu ateliê, @Fábrica de Poesia GO. Este produto foi realizado com apoio financeiro por meio da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, aprovado no edital 1/2023, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Goiânia.